Ferramenta. Temos várias outras ferramentas adicionais, fora do painel de controle ali, e fora das ferramentas administrativas, que é interessante que você conheça que elas existam. Tem uma ferramenta de console, ou seja, de painel, que você gerencia o próprio Windows. Você, na verdade, diz o que os usuários podem fazer na máquina. É um controle adicional ao tipo de conta de usuário. Então, por exemplo, vamos imaginar que você quisesse que os usuários padrão não mudassem o papel de parede, que o papel de parede ficasse fixo. Tá bom? Para evitar que o cara coloque lá o time de futebol que ele gosta, a foto da família, nada contra. Mas tem empresa onde isso é importante, né? A empresa quer deixar uma identidade visual e não quer gerar aquela confusão de recursos. Bacana, onde é que a gente pode fazer isso? É nesse console. Você tem que estudar um pouquinho essa ferramenta. Cada entrada desse console gerencia uma função diferente do Windows. E o nível de detalhamento, pessoal, é muito grande. Cada uma das entradas de gerenciamento dentro do console tem um nome. Chama-se Snap-in. E cada um desses snap-ins pode ser configurado pelo administrador. O que é legal, você como administrador configura e o usuário padrão não tem acesso a essa ferramenta. Tá? Então ele só é cliente. Então você pode personalizar mais ainda, restringindo o cenário de trabalho do usuário padrão. É lógico que eu estou falando restringir, mas de repente você pode dar um poder de instalação para o usuário. Você pode fazer várias coisas diferentes. Onde é que eu acho esse console? Você vai na caixinha de executar, né? Você vai lá, digita Win e R ao mesmo tempo. Win é aquela tecla com o símbolo do Windows, tá? Que geralmente fica ali ao lado da barra de espaço, ao lado da tecla Alt. Aí você vai lá e digita MMC e dá OK. Ao digitar MMC, você cai nisso aqui. Tá bom? Observe que está em branco, né? É lógico, você não cadastrou nada, está tudo liberado para aquele perfil de conta. Aí você vem aqui e adiciona. Tá bom? Adicionou, os snap-ins vão ficar em linha aqui e você vai ter várias pastinhas aqui, se você tiver várias configurações diferentes. Tá bom? Outra ferramenta, DX-Diag. Pessoal, toda placa de vídeo, seja ela on-board ou off-board, precisa de recursos DirectX ou DirectX, que são recursos de multimídia, tá? Que são aqueles recursos que permitem que a gente veja gráficos 2D e 3D, que a gente escute o áudio do computador, que a gente veja filmes, tá? Então essa ferramenta ela é muito importante, ela precisa estar íntegra, porque senão vários recursos da máquina deixam de funcionar. Então existe uma ferramenta de diagnóstico para ela chamada DX-Diag. Você vai lá na caixinha de pesquisa, digita DX-Diag e aí ele vai abrir isso aqui para você, você clica no botão abrir. No momento em que você clicou no DX-Diag, ele vai fazer um diagnóstico do DirectX. Tá? Você vai ver que aqui vai aparecer uma barrinha de tarefas, uma barrinha de tempo, perdão. Essa barrinha de tempo vai sendo percorrida e depois ele vai emitir um relatório para você. Ok? Dentro desse relatório, se houver falhas, vai abrir um botão para você aqui, dizendo que houve falhas, e se você quer tentar uma autocorreção. Tá bom? Quando é que a gente faz isso aqui? Quando tem algum recurso de multimídia do computador que não está funcionando. Tá? Então observa que ele tem sistema, exibição, som e recursos de entrada, por exemplo, o microfone. Tá? Então, tudo aqui é testado, tudo aqui é observado. Guarde esse comando, ó, DX-Diag. Ou, é muito provável que você esqueça, né? Vai lá na caixinha de ajuda, né? Digita DirectX. Aí você vai chegar nessa janelinha. Ok? Outra ferramenta. Ferramenta de otimização de disco. Antigamente a gente chamava de desfragmentador. Lembram-se? Então, essa ferramenta ela é uma ferramenta muito interessante e que a gente encontra
Clicando sobre o disco com o botão direito do mouse, escolhendo a opção Propriedades, aí você vem na guia Ferramentas. E aqui você tem os dois botões, de verificação de disco e de desfragmentação. Pessoal, o que é desfragmentar? Vamos retomar aquele conceito de particionamento, de formatação que a gente fez lá no capítulo anterior. Lembra que eu falei que o HD era um armário de madeira, com as gavetinhas, né? Legal. O Windows, quando ele vai trabalhando com programas, quando ele vai trabalhando com arquivos, ele vai salvando esses bits e bytes nas gavetinhas. Só que a gente, né, o usuário, vai apagando arquivos, substituindo o programa. Então essas gavetinhas, elas ficam em posições diferentes, bagunçadas. Quando você desfragmenta um disco rígido, você organiza essas gavetinhas de novo em sequência. Ou seja, não ficam gavetinhas vazias entre as gavetinhas cheias. Isso faz com que o Windows ganhe velocidade, ganhe performance. Porque ele não vai perder tempo olhando aquela gavetinha. Porque ele sabe que aquela gavetinha que está no final está vazia. Um detalhe importante, tá? A verificação de erros acontece na inicialização também, assim como o teste de memória. Já a desfragmentação pode acontecer a qualquer instante. Observação técnica. Discos SSD não precisam de desfragmentação. Porque a própria controladora do SSD já faz isso automaticamente. Tá? Então não há necessidade de se fazer isso. No HD mecânico, né, no HD tradicional, no disco rígido, sim. Você tem que ir lá e fazer esse procedimento de tempos em tempos. Aliás, você vai perceber quando o seu disco precisa. Porque ele vai ficar lento. Né? Você observa o LEDzinho ali, fica piscando muito. Aí você vai lá e faz uma limpeza de disco e uma desfragmentação. Falando de disco, né? Falando de programa, de ferramenta, algo que a gente faz muito é instalação, né? Instalação, remoção. E todo programa, como eu já disse para vocês há pouco tempo atrás, inclusive, da caixinha, ele precisa de requisitos de sistema para instalação. E geralmente, né, esses requisitos são estabelecidos em dois padrões. O padrão mínimo e o padrão recomendado. Gente, o padrão mínimo garante que aquele programa vá funcionar. Não significa que ele vá funcionar bem. Já o recomendado garante uma plena funcionalidade do programa que você vai instalar. Tá? Isso acontece muito com jogos, isso acontece muito com aplicações específicas. Então fique atento. Às vezes, o usuário tenta fazer uma instalação de um programa, esse programa começa a falhar e ele acha que é um problema do Windows, e aí vai levar para você fazer uma formatação. Mas vale a pena você atentar para esse detalhe. Às vezes, a especificação daquele jogo não coincide com a máquina que você tem na mão. Tá? E aí você está ferindo aquela regra, não vai funcionar corretamente. O mínimo é o mínimo. Então vamos entender que não é garantido que vai funcionar. Tá? O recomendado não, o recomendado é diferente, vai funcionar. Daqui para cima, né, acima do recomendado, sempre é melhor. Tá? A instalação do Windows, gente, é uma instalação do tipo padrão. Né? Você vai baixar um arquivo executável, um exe, vai clicar nele 2 vezes e ele vai executar. Tá? Alguns programas pedem a interferência do usuário, é o que a gente chama de método presente, ou seja, o usuário tem que estar lá dando próximo, é a maioria esmagadora dos programas, ou ele pode fazer outros tipos de instalação, do tipo silencioso, não pede nada, ele só informa que terminou. Programado. O programado, o exemplo clássico aqui são as atualizações do Windows, né? No Windows 10 lá, quando você vai desligar, ele fala atualizar e desligar. Lembra? Então, é esse tipo de instalação também. Instalação padrão de Windows, gente, você faz, se bobear, você faz uma vez por semana, ou mais. Né? A partir do Windows 8, tem uma outra forma de instalação também, que é através da loja de aplicativos da Microsoft. Né?
a Microsoft Store. Você pode ter uma conta lá, uma conta Microsoft, você entra, baixa um jogo, baixa um aplicativo direto da loja. Tá? Instaladores, a gente pode ter dois tipos, tá bom? Eu falei do EXE, mas a gente tem um segundo tipo de instalador, que é o MSI, que é no caso da instalação silenciosa. Tá? Não vai abrir tela nenhuma no meio do caminho, só vai indicar para você que finalizou. Tá bom? A loja é muito bacana, muito interessante, tem lá coisas gratuitas, mas também tem aquelas coisas pagas e coisas com propaganda, né? Vale a pena ali você dar uma olhadinha. Professor, meu programa que eu rodava lá no Windows 7 não está rodando aqui no 10, não está nem instalando. Tem jeito? Bom, você pode fazer uma tentativa, que é o modo de compatibilidade. O modo de compatibilidade vai fazer de conta que o sistema operacional que vai estar rodando o seu programa é um sistema operacional de versão antiga. Tá? Então, observe aqui que no meu print de tela, eu trouxe aqui o Windows 8, embora a minha máquina seja Windows 10. Tá bom? Então, como é que você vai tentar usar isso? Qual é o caminho? Qual é o recurso? Você vai tentar fazer uma instalação normal, vai dar erro. Dando erro, você retoma a instalação, vai lá no ícone do executável, botão direito, e aí você vai escolher o campo compatibilidade. Tá? Propriedades, compatibilidade. E aí você vai escolher qual é o tipo de versão do sistema operacional que você quer simular naquele momento. Detalhe importante, gente. Programas muito, muito antigos, embora o modo de compatibilidade permita que você instale, é sempre um risco muito grande, né? Lembre-se que se você não tem a última versão disponível, ou se não existe a última versão disponível, é porque ele não foi projetado para aquilo. Pode contar com a sorte, ou pode contar com o azar, né? Paciência. Mas é uma ferramenta, tá? Ferramenta de compatibilidade.